Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui estamos para juntos celebrarmos a vida, celebrarmos a fé, através de uma pequena reflexão da Palavra de Deus, que hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos juntos refletir a Palavra de Deus. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor de Nosso Senhor para ouvir a Palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas em atenção à sua palavra, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás chamado pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, os primeiros 4 discípulos que nosso Senhor Jesus Cristo vocacionou, convocou, fez um chamado, os 4 primeiros discípulos. Jesus estava falando entre a multidão. Era cedinho. Tiago, João, Pedro, André, tinham pescado a noite toda. Aliás, tinham trabalhado a noite toda, mas não tinham conseguido nada, como narra o Evangelho. Jesus, com toda a autoridade, vinda da humildade, a autoridade de Jesus não vinha de falar alto, de gritar. Jesus não precisa disso, Ele é o Senhor. A autoridade dele brotava da humanidade. A autoridade dele brotava do coração do Pai, em comunhão com a sua humanidade. A autoridade dele partia da humildade, da sabedoria que ele trazia em seu coração. Subiu na barca de Pedro, afastou um pouquinho e ensinava. Sabendo ele que aqueles pescadores não tinham pescado nada, que estavam cansados, frustrados, desanimados, ele então dá uma palavra: jogue a rede. E Pedro, que é próprio dele, de temperamento sanguíneo, retrucou: Trabalhamos, Senhor, a noite toda e nós não apanhamos nada. Mas em atenção à sua palavra, porque o Senhor manda, porque o Senhor diz, nós vamos obedecer. E obedeceram a palavra de Jesus, que veio em contradição a tudo aquilo que eles viveram. E eles apanharam muito peixe. É aqui que eu quero refletir nessa tarde com você, com sua família. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, mesmo que as coisas sejam boas, mas do nosso jeito, quando não paramos para ouvir a voz do Senhor, quando não paramos para dar atenção àquilo que Ele tem para nós, àquilo que Ele nos diz, que nos ensina, a sua ordem, as coisas não dão certo. Mesmo que a gente faça coisas boas. Eles estavam trabalhando para sustentar a vida, sustentar a família, pescando honrosamente, honestamente,
e nada deu certo. Mas quando ouviram e obedeceram, mesmo contra toda a realidade, deu certo. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela anda na contramão deste mundo, dessa sociedade. Este mundo não é o mundo que Deus criou. Deus criou o cosmos. Deus criou as estrelas, o sol. Deus fez a natureza, criou o homem. E Deus colocou, instaurou as verdades do reino dele, os valores do reino dele. Valores esse que o mundo, através do pecado, virou as costas. Tanto é que a reação de Pedro foi essa: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor realiza milagres, o Senhor ama, o Senhor trata todo mundo da mesma forma, o Senhor não faz distinção de pessoas, mas eu sou pecador e não sou merecedor desta graça, desta pesca, desta quantidade de peixes. Eu me esforcei, mas não foi o suficiente. Eu obedeci a sua palavra e tudo deu certo. Quando nós obedecemos nosso Senhor, tudo dá certo. Mesmo que obedecer a Ele vá o contrário da nossa razão. Como é isso? Pare e pensa você ter trabalhado 8 horas, pescando, cansado, nada deu certo. De repente chega uma pessoa estranha, mas que tem autoridade, e diz, tenta de novo. E você, em atenção a esse desconhecido, mas que mexeu com o seu coração, que o olhar teve um olhar diferenciado, e tudo dá certo. O nosso relacionamento com Jesus deve ser assim, meus irmãos. Olho no olho, coração no coração. Obedecer a palavra de nosso Senhor sem questionar. Obedecer a palavra do Senhor porque é a palavra dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Porque ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador, o restaurador de todas as coisas. Deus conhece a sua vida, a sua história, suas dores e os seus problemas. E lhe digo que muitas vezes as coisas não têm dado certo na sua vida porque você tem feito do seu jeito, a sua maneira. Não tem parado para ouvir a voz, não tem parado para ouvir a palavra, para discernir no coração, na inteligência, aquilo que Jesus diz. E aquilo que Jesus diz quase sempre é diferente daquilo que a gente pensa. Obedecer a Ele porque amamos. Obedecer a Ele porque reconhecemos a sua grandeza e a nossa pequenez. Obedecer, ouvir e viver a palavra dEle porque Ele é Deus e a gente é humano. Porque Ele é santo e a gente é pecador. Ele é criador e nós somos criaturas. É nos colocar no nosso lugar e reconhecer o lugar dEle. Pedro prostrou-se diante dele, ajoelhou-se e disse, afasta de mim que eu sou pecador. E qual foi a resposta dele? Daqui em diante, eu vou te transformar em pescador de homens. Deus sabe que a gente é pecador, é limitado, é fraco e cheio de defeito. Mas nos convida a obedecer a sua palavra, porque nós só seremos corrigidos dos nossos vícios, dos nossos pecados, se obedecermos a palavra dele. Não é mágico. Quando a gente segue Jesus, a gente vai ser tentado. Quando a gente segue Jesus, a gente vai ser provado. E tribulações vão vir. O demônio vai lançar sobre nós. O mundo vai odiar a gente. Mas se a gente permanecer firme, em comunhão com Ele, obedecer a palavra dEle, só pode acontecer uma coisa. Vamos avançar para as águas mais profundas. Vamos ser pescadores de homens. Vamos ser obedientes à sua palavra. E seremos salvos. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Ele é o Salvador. Ele fez por nós aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, Ele se fez. Por amor a mim e a você. Ele conhece a nossa limitação. Mas Ele também conhece o meu potencial e o potencial que você tem de santidade. Deus nos chama a ser santos. Deus nos convida a ser homens e mulheres dEle. Mesmo vivendo uma vida limitada, frágil, humana, Ele nos convida a fortalecer a nossa alma por meio da oração, do jejum, da caridade, da oração do Santo Rosário, da oração da Santa Missa, a celebração, comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, viver a Igreja Católica Apostólica Romana com toda a verdade que ela traz para nós, verdade libertadora. Não desista de ser de Deus. Não desista de viver uma vida santa.
Se você cai hoje, saiba que tem um Deus, através de uma igreja, que te levanta. Volte para o Senhor. Ame o Senhor. Adore-o. Sirva-o. Obedeça a sua palavra. Senhor, eu invoco o teu nome e o teu sangue sobre nós. Peço a efusão do Espírito Santo para nós e a graça de acreditar, a graça de seguir, obedecer a sua palavra. E aquilo que a gente não conseguir entender, que está escrito na Sagrada Escritura, nos dê, Senhor, a humildade de ser conduzido e guiado pelo magistério da Igreja Católica, aquele a quem 2000 anos o Senhor transformou em pescadores de homens. Há 2000 anos, Senhor, o Senhor faz da igreja uma igreja de pescadores de almas. Há 2000 anos. O cristianismo existe na terra por causa da sua graça através da igreja, assim como o Senhor quis. Então dai-nos a graça de servir o Senhor através dela. Dai-nos a graça de viver o Senhor através da igreja. Imploramos, Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha coragem, seja firme, obedeça a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E até semana que vem, se Deus quiser.